Olá! Começa agora mais uma entrevista do Dois Banquinhos. E a convidada de hoje é Aline Carina. Ela é formada em turismo pela Universidade de Brasília e mestre em preservação do patrimônio cultural pela IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Além disso, ela é idealizadora do primeiro guia de afroturismo do DF e entorno. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Aline. Eu que agradeço. Muito importante a gente voltar à Universidade de Brasília e principalmente nessa matéria aqui com dois banquinhos. Importante a gente ter esse diálogo. Então, eu acredito que este é o primeiro contato de muitas pessoas, assim como foi no meu caso, com o termo afroturismo. Então, explica para a gente um pouquinho do que ele significa. O afroturismo, ele é uma vertente do turismo cultural. E ele é um segmento da atividade turística que visa potencializar ações, linguagens, a cultura negra. E é uma forma também de enaltecer lugares, pessoas. E aqui no Distrito Federal a gente está lançando esse primeiro guia do afroturismo, com o objetivo, né, de identificar a potencialidade cultural, histórica e afrocentrada do nosso território. Aline, agora conta um pouquinho para a gente de como surgiu essa ideia de criar um guia de afroturismo no Distrito Federal e em torno. Assim, a gente tem esse perigo da história única e pela capital ser bastante nova também, a gente tem essa invisibilidade dos patrimônios culturais negros, das pessoas negras que fomentam a cultura no Distrito Federal. Então, é importante a gente visibilizar, enaltecer, identificar todas essas ações e todas essas pessoas que fomentam essa cultura negra. Se a gente fala dos grupos formadores da sociedade brasileira, a comunidade negra tem uma importância fundamental. E com isso, a gente, há 6 anos, vem atuando por meio do projeto piloto Sebas Turística, que atua no território de São Sebastião, que é a 14ª região administrativa do Distrito Federal, e ressaltando o protagonismo dos pioneiros da construção da capital. São Sebastião foi responsável por 90% dos tijolos da construção da capital. E ressaltar essas pessoas que estão vivas e que fomentam a cultura, que são bastante importantes para a história do Distrito Federal, é de extrema importância para diversificar a nossa história. Então, a gente fala de uma construção que tem que avançar e dar reconhecimento para essas regiões administrativas que são super importantes. São Sebastião teve esse protagonismo a partir do território dos pioneiros da construção da capital. Paranoá tem esse protagonismo, né, pela barragem no Paranoá e pela questão e gestão hídrica do nosso território. A gente tem a Ceilândia, que também é território dos pioneiros e tem a campanha de erradicação de invasões, que todos a gente pode perceber que teve uma segregação socioespacial e racial, porque à medida que a gente se distancia do plano piloto, o tom das peles das pessoas vão se escurecendo. Então, o afroturismo é uma vertente que visa reconhecer, visibilizar todas essas ações negras que estão fora do plano piloto e também é uma forma de reivindicação de direitos, de garantias que politicamente foram negados, né, por essa narrativa dessa história de Brasília focada somente no plano piloto. Que símbolos são esses que querem se privilegiar? Que grupos formadores são esses que querem falar? Então, quando a gente trabalha com afroturismo, é uma forma da gente potencializar pessoas, lugares, reconhecer pontos de cultura que são extremamente importantes para a história do DF. Qual a importância desses pontos que foram mapeados nesse guia de afroturismo para a história negra brasiliense? E se você puder citar para a gente também alguns desses pontos que a gente pode encontrar no guia? Sim, eu vou citar alguns pontos da RA1, que é o plano piloto, que é super importante a gente falar sobre todas as ações que são acontecidas aqui. A gente está mapeando. Aqui na RA a gente tem a Praça Zumbi dos Palmares, a Praça Marielle Franco, a Universidade de Brasília com Centro de Convivência Negra, né, a primeira casa, que é uma das primeiras casas e pontos de culturas de encontros negros, que é a casa da família Lídia Garcia, que é uma das primeiras matriarcas do movimento negro do Distrito Federal. Na Ceilândia, né, a gente tem falando sobre os jovens de expressão, sobre a Casa Cotirene, o Instituto Mãe África, a Casa da Capoeira, em São Sebastião, o Instituto Cultural Congonaia, a gente tem
o movimento cultural Supernova, que são pessoas negras que fomentam a cultura em São Sebastião, através de ações como Domingo no Parque, como o Encontro de Violas, enquanto a Feira Literária de São Sebastião. A gente também tem o Quilombo Mesquita, que é o primeiro quilombo, né, que se tem de registro aqui no Distrito Federal. Então, todo esse território pertenceu ao Quilombo Mesquita, então tem todo esse histórico através das festas que ainda são preservadas no Quilombo Mesquita pela tradição da festa da marmelada, que é mais de 400 anos de tradição. E aí a gente também tem ali o memorial dos dois candangos, né, que tem toda uma história que fala que é de um casal de angolanos que vieram aqui conversar com Juscelino Kubitschek, e a palavra candango vem de candongue, né, que tem toda uma questão ligada ao povo angolano, né, que era um casal de negros angolanos que vieram conversar justamente com Juscelino Kubitschek. Então, como a gente trazer para o centro da discussão a ocupação negra dentro do Distrito Federal e como a gente fazer com que a gente tenha essa preservação dos nossos patrimônios. E falando em memorial, instituto, cadê os museus afrocentrados de Brasília, né? Cadê os museus que fazem a preservação da cultura negra dentro do Distrito Federal? A gente tem o Catetinho ali que faz a questão dos pioneiros, mas a gente não tem essa exaltação realmente da cultura negra. Então, que nem a Praça dos Orixás, né? Que é um patrimônio imaterial do Distrito Federal, né? Então, a gente tem a Praça dos Orixás como um patrimônio registrado pelo IPHAN. Mas cadê a materialidade disso por meio dos nossos museus, por meio dos nossos espaços de memória? Então, a gente precisa avançar na questão de ter essa preservação material dos nossos patrimônios, para que a gente se registre, a gente crie memória. Então, o afroturismo ele pode ser essa ferramenta a partir desse método de identificação, que a gente identificou mais de 100 pontos, com mais de 25 regiões administrativas e o entorno também, porque devido a esse processo de segregação, a grande maioria das pessoas estão morando em território como Águas Lindas, Valparaíso, Pedregal, Novo Gama, que vão se afastando, né? E aí, como a gente reconhecer toda essa diversidade, né? A gente também tem o inventário dos terreiros do Distrito Federal, né? Com vários terreiros que foram tombados também, e como a gente ter esse reconhecimento, inclusive, para diminuir as questões de intolerância religiosa, né? De preservação da cultura negra. Então, é preciso a gente ressaltar essa ocupação negra no DF. Finalizamos com um questionamento muito importante. Então, eu gostaria de agradecer por ter aceito nosso convite e por se empenhar em um projeto tão importante para a história negra do Distrito Federal e em torno. Sim, eu agradeço a oportunidade. Lembrando, gente, se vocês quiserem conhecer mais sobre o projeto Turismo Fora do Avião, a gente tem como projeto piloto o projeto Sebas Turística, que há 6 anos vem atuando no território de São Sebastião, reconhecendo esse protagonismo dos pioneiros da construção da capital. Não tem como a gente falar de preservação do patrimônio e de turismo e afroturismo sem entender quem são as pessoas que fazem isso e que ainda estão vivas. Então, olhar para uma preservação do patrimônio congelada, com monumentos parados, não é importante e interessante para a preservação do patrimônio cultural. A gente tem que humanizar a preservação do patrimônio cultural, identificando quem são as pessoas. A grande maioria das pessoas negras no Distrito Federal estão nas regiões administrativas. A nossa ocupação negra aqui no DF tem que ser através da materialidade desses patrimônios culturais. Então, vamos lutar para um museu da memória afro-brasileira no território da capital e reconhecendo o protagonismo negro das regiões administrativas. Então, se vocês quiserem conhecer, turismoforadoavião.df, onde a gente lançou o primeiro guia do afroturismo com mais de 100 pontos. Vocês podem olhar lá na bio, que vocês vão identificar cada RA que a gente identificou, inclusive no entorno, e o projeto piloto Sebas Turística, que você encontra no Instagram também, Sebas Turística, que desde 2016 que a gente vem atuando a partir dessa vertente. Essa foi mais uma entrevista do Dois Banquinhos. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.